Olá, aluno! É importante que dentro do período de quarentena ainda assim nos mantenhamos estudando em casa, para que a gente possa sempre cada vez mais aprender e dar continuidade ao nosso processo de ensino-aprendizagem. Novamente sou o professor Samuel, professor de Geografia, e vou dar continuidade à nossa aula sobre agropecuária. É um assunto que eu já tinha citado na aula anterior, né? E esse é o segundo bloco que trata de outras temáticas ainda dentro do mesmo assunto. É importante e friso novamente que vocês adquiram o material didático que eu vou deixar disponível no link, para que vocês possam acessar em formato de PDF, ler em casa, responder as questões e complementar os nossos estudos. Porque tudo isso que eu falei e estou falando na minha aula faz parte e está dentro do PDF de maneira mais completa, de maneira mais lida, para que você possa aprender em casa. Eu novamente separei outros pontos aqui dentro desse mesmo assunto, que é a agropecuária, e dessa vez nós vamos pontear sobre os transgênicos. O que são os transgênicos? Suas polêmicas, pontos positivos e pontos negativos. Os transgênicos fazem parte das novas descobertas tecnológicas e medicinais da era moderna do mundo contemporâneo que modificam os alimentos de maneira geneticamente que eles possam ser custo-benefício favoráveis. Então, basicamente, são modificações genéticas desenvolvidas em laboratórios e aplicadas aos produtos da agropecuária, né? Aos produtos principalmente da agricultura e também das criações de rebanhos caprinos, ovinos, bovinos e equinos que a gente já vem estudando, né? São modificações que servem para que, dentro dos seus DNAs, dentro de suas fisiologias, os animais e as plantas possam ter, digamos assim, um grande resultado esperado dentro do setor econômico da agropecuária. Por exemplo, a melancia sem sementes. Isso é uma alteração genética modificada dentro da fisiologia dessa planta e desse fruto, para que ela possa frutificar sem o empecilho de estar causando incômodos na mordida e na digestão das sementes do próprio fruto da melancia. Então, eu consigo comer uma melancia de maneira muito mais fácil sem estar preocupado com as sementes, né? Por exemplo, agora dentro de um animal que é modificadamente dentro de sua gênese, dentro de seu genes, né? Ele consegue ter um desenvolvimento bem mais completo, um desenvolvimento bem mais eficaz, e assim ele possa oferecer ao mundo do mercado, por exemplo, mais carne, um tamanho bem maior e também alguns derivados como maiores quantidades de leite, no caso de uma vaquinha, uma vaca, por exemplo. Então os transgênicos são toda essa completude que o mundo moderno dá através da medicina veterinária, através da zootecnia, através dos grandes agrônomos, modificações genéticas tanto em animais como em plantas, para que eles possam oferecer ao mundo do mercado grande resultado, grande quantidade de produção a custo-benefício favorável, tá? Nós temos alguns pontos positivos e negativos. Isso consigo aumentar a produção em grande eficácia, em grandes quantidades e dar resultados econômicos mais rápidos. Porém, nós temos alguns resultados negativos, que é a modificação genética. Isso pode produzir outros gêneses que são adaptáveis ou não a, por exemplo, herbicidas. Uma planta ela pode desenvolver, dentro da sua fisiologia, uma capacidade de resistência a um herbicida e assim ela passar esses genes para outras plantas. Então consigo ter aqui uma quebra do ciclo genético das plantas. Ou, por exemplo, eu posso desenvolver outro gênese que seja desfavorável e possa se proliferar em grandes quantidades de plantas. Assim como algumas doenças em animais. Por exemplo, vamos dar aqui o exemplo do clone, né? O clone, que é basicamente a cópia de outro animal de mesmo gênese, ele consegue dar, digamos assim, um filhote, no caso de um animal aqui, de igual cópia. E essa mesma cópia, ela pode desenvolver uma gênese negativa e assim, ao se reproduzir, pode espalhar e proliferar essa gênese mau resultado, digamos assim, em outras espécies, digamos, com defeitos genéticos. Então esse é um ponto positivo e um ponto negativo, visto de um lado e de outro, dos produtos da agropecuária que são geneticamente modificados ou os chamados transgênicos, tá? Passando para outro ponto, nós temos agora alguns tipos de agropecuária. Nós temos a agropecuária vista em grande extensão, criada em grande extensão, que é preenchendo vastos campos, né? O animal campinando, o animal pastando em vastas áreas territoriais. E nós temos a pecuária de pouca área extensiva, que é aquela que é basicamente um grande proprietário que arrenda sua terra para um pequeno proprietário e assim ele consegue criar algum bichinho, algum animal dentro de sua área rural. Tá certo? Então nós temos a produção em grande expansão, em grande
extensividade e temos a produção agropecuária em baixa expansão e baixa extensividade. Então, esses são os pontos que devem ser analisados dentro da estrutura fundiária da agropecuária brasileira. Passando para outro ponto, nós temos aqui como é a estrutura fundiária do Brasil. Como eu já falei para vocês na aula passada, é uma estrutura fundiária concentrada na mão de poucas pessoas, grandes quantidades de terras, e muitas pessoas sem quase nada para plantar ou fazer acontecer a sua agricultura, né? Ou a sua agropecuária, no caso. E a estrutura fundiária brasileira, como eu já falei para vocês, é de maneira desigual. Os móveis ou imóveis, nesse caso aqui, eles são classificados em grandes quantidades, de acordo com sua extensão, de acordo com sua propriedade e também com seu tamanho. Vamos dar um exemplo aqui da estrutura fundiária brasileira em questões de imóveis rurais. Nós temos os imóveis que são minifúndios, que são pequenas quantidades de terras, e latifúndio, late, né, que significa em grande largura, largo, vastas extensões de terras. Minifúndio, pequenas propriedades de terras, e latifúndio, grandes extensões de terras. Os grandes proprietários, eles têm latifúndio. Os pequenos proprietários fundiários, eles têm pequenos minifúndios. Então essa é a estratificação, a divisão territorial dos imóveis rurais brasileiros. Passando para outro ponto, né, nós vamos ter aqui, basicamente, as pessoas que usufruem, ou que pelo menos tentam usufruir, das áreas territoriais da agropecuária brasileira. Nós temos o famoso caso conhecido do movimento sem terra, que são trabalhadores que não possuem um pedacinho de terra para fazer acontecer a sua agricultura e a sua, digamos assim, pecuária, e lutam pela posse de terra, pela uma melhor divisão de terra, de maneira mais igualitária. Seus movimentos começaram a acontecer na década de 50, 60 e 70 no Brasil, conhecido como MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eles lutam para ter terra e posse, para que possam trabalhar e praticar alguma atividade econômica dentro da agropecuária brasileira. Temos vários outros trabalhadores, como por exemplo, vou citar aqui alguns para vocês, o camponês, que é aquele pequeno proprietário familiar que leva a sua família para trabalhar dentro da área rural. Nós temos o arrendatário, que é aquele que possui uma quantidade de terras, ou pelo menos a posse delas, e arrenda para outra pessoa trabalhar e tem parte da sua colheita, dos resultados dessa agricultura doados e pagos em forma de impostos a ele. Nós temos também o boia fria, que é aquele que trabalha na mão na massa, por exemplo, o cortador de cana nas grandes campinas, né, nos grandes campos de produção da cana-de-açúcar. Nós temos, por exemplo, também os grileiros, né? Os grileiros são aqueles que detêm os documentos num processo chamado grilhagem e coloca grilhos em caixas velhas para que o documento seja envelhecido e assim ele possa demonstrar que a posse da terra faz muito tempo que está com ele, detendo documentos velhos, envelhecidos,